E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de Michel Foucault, meu filósofo favorito, e quero falar ainda um pouco sobre este volume aqui da coleção Ditos e Escritos, volume número 9, chamado Genealogia da Ética, Subjetividade e Sexualidade. É um volume que traz artigos de Michel Foucault aqui no Brasil. Essa coleção é publicada pela editora Forense Universitária e hoje eu quero falar sobre um prefácio à história da sexualidade, um prefácio alternativo escrito pelo Foucault em 1984, falando sobre os volumes 2 e 3 da história da sexualidade. Por que analisar um pouco esse prefácio alternativo à história da sexualidade? Isso porque o Foucault traz uma série de explicações que são muito interessantes nesse prefácio, em que ele, por exemplo, analisa o que ele pretendia fazer na sua história da sexualidade. Então ele diz assim, se vocês quiserem, na página 207, nesta série de pesquisas sobre a sexualidade, meu propósito não era de reconstruir a história dos comportamentos sexuais, estudando suas formas sucessivas, seus diferentes modelos, a maneira como esses se difundem, o que eles podem revelar de conformidade ou de divergência quanto a leis, regras, costumes ou conveniências. Não era também minha intenção analisar as ideias religiosas, morais, médicas ou biológicas concernentes a sexualidade. Isso é bem interessante. Então ele está dizendo o que ele não quis fazer, né? Então se você pegar os volumes da história da sexualidade, quando você lê, você fala, puxa vida, isso aqui não parece um livro de história no sentido convencional, e isso também não parece uma abordagem da sexualidade no sentido como todo mundo entende o que seria uma análise da sexualidade, né? Então Foucault está dizendo, olha, eu não procurei reconstruir a história dos comportamentos sexuais, que me parece que é o que a maior parte das pessoas procuraria num livro de história da sexualidade. Procurando como é que historicamente determinados comportamentos são substituídos por outros. Não foi isso que o Foucault quis fazer, né? Se vocês observarem bem, o volume 1 da história da sexualidade, Foucault procura analisar a sexualidade como um dispositivo, quer dizer, de que forma uma série de discursos, de práticas, de ações, de normatizações são produzidas com vistas a normatizar, controlar, né, a exercer poder sobre esse campo chamado sexualidade. Os volumes 2 e 3, ele procura trabalhar a sexualidade como um dos elementos da constituição da subjetividade. Como é que o sujeito se constitui a si mesmo e como é que a sexualidade é uma dimensão importante da própria constituição de si pelo próprio sujeito, né? É disso que se trata nos volumes 2 e 3 e é isso que o Foucault procurou fazer e não uma história dos comportamentos sexuais, uma descrição desses comportamentos, a legitimação desses comportamentos. Ele diz na página 207 ainda, eu queria empreender uma história da sexualidade em que essa não fosse concebida como um tipo geral de comportamento do qual tais ou tais elementos poderiam variar segundo condições demográficas, econômicas, sociais, ideológicas, nem também como um conjunto de representações, sejam elas científicas, religiosas ou morais, que com sua diversidade e suas mudanças se refere a uma realidade invariante. Olha que interessante isso, né? Quer dizer, ele está estabelecendo o domínio da sexualidade como um domínio acerca do qual ele vai pesquisar, mas o que ele está dizendo é que esse próprio domínio, a constituição desse domínio é um elemento histórico, né? Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, a gente não pode definir historicamente uma coisa chamada sexualidade e pensar que ela historicamente é a mesma coisa. Os comportamentos variam no tempo e no espaço, mas o fenômeno é o mesmo o tempo todo. Ele está dizendo que não, que exatamente o que ele procura analisar é a própria historicidade, a própria compreensão daquilo que é a sexualidade, de acordo com o momento da história. Então, a sexualidade é constituída de formas diferentes, em momentos diferentes da história. Não sei se você consegue perceber a sutileza que existe aqui
na fala dele e a importância disso que está sendo dito pelo Foucault, né? Então, a maior parte das pessoas consideraria sexualidade como um domínio invariável, né? Existe um campo que a gente chamaria de sexualidade, a gente começaria definindo o que é a sexualidade e a partir disso procuraria as variações desse fenômeno no tempo e no espaço. Isso talvez fosse um trabalho de história num sentido mais convencional. O que o Foucault está fazendo é historicizar algo antes disso. Ele está dizendo que histórico é a própria constituição do domínio da sexualidade, né? Se vocês quiserem fazer um paralelo, é o que ele faz com o campo da loucura, né? Se a gente fosse fazer uma história da loucura no sentido convencional, a gente estabeleceria inicialmente o que é a loucura e mostraria em momentos diferentes como a loucura variou, como se lidou de forma distinta com a loucura. O que o Foucault faz na sua história da loucura é mostrar como a própria loucura é uma criação histórica. Como é que a loucura existe num momento da história e em um outro momento ele não existe, né? Então, é preciso pensar nessas questões, né? Nós temos aqui o que se poderia denominar de um historicismo radical. Bom, depois o Foucault estabelece alguns princípios para a análise do que ele chama de experiência da sexualidade. Então ele diz assim, página 209 e 210, ele diz assim: não há experiência que não seja uma maneira de pensar e não possa ser analisada do ponto de vista de uma história do pensamento. É o que se poderia chamar de princípio de irredutibilidade do pensamento, né? Então, Foucault está falando em pensamento, mas não em pensamento do ponto de vista de uma filosofia do sujeito, não de uma forma subjetivista. Ele está pensando aqui de que maneira as próprias formas de pensar são elas historicamente constituídas. O modo como nós pensamos também é uma forma de pensar que está sujeita a um assujeitamento, né? Quer dizer, quando nós expressamos opiniões, gostos, desejos, as nossas opiniões, gostos e desejos passaram antes de eu expressar isso, passaram por um assujeitamento, passaram por uma sociabilização, passaram por uma normatização, se você quiser, né? Então a nossa própria experiência com a sexualidade, ela é sempre previamente normatizada. E ele diz assim: conforme um segundo princípio, esse pensamento tem uma historicidade que lhe é própria. Que ele tem uma historicidade não quer dizer que seja desprovido de toda forma universal, mas que a colocação em jogo dessas formas universais é ela mesma histórica, né? Está insistindo nessa dimensão da historicidade, né? Talvez exista algo que a gente possa definir ou pensar que é um domínio da sexualidade na atualidade e era o domínio da sexualidade no mundo antigo. Mas a forma de estabelecer esse domínio, ele está dizendo que ela é distinta na atualidade e no mundo antigo. E ele diz: essa tarefa, enfim, implicava um terceiro princípio, a saber que a crítica, entendida como análise das condições históricas, segundo as quais se constituíam as relações com a verdade, com a regra e consigo, não fixa fronteiras intransponíveis e não descreve sistemas fechados. Ela faz aparecer singularidades transformáveis, essas transformações não podendo efetuar-se senão por um trabalho de pensamento sobre ele mesmo. Isso seria o princípio da história do pensamento como atividade crítica. E aí o Foucault então vai estabelecer o foco e vai dizer: olha, o que eu quis fazer nos volumes 2 e 3 foi algo muito específico, que foi pensar a sexualidade como uma experiência, mas uma experiência de relação de si para consigo mesmo. E é o que está estampado na página 212. Ele diz: o projeto de uma história da sexualidade estava ligado ao desejo de analisar mais de perto o terceiro eixo constitutivo de toda a matriz de experiência, a modalidade de relação consigo. Quando ele escreve o primeiro volume da história da sexualidade, ele está pensando no mundo contemporâneo, ele está pensando em refutar a hipótese de que a sexualidade é fundamentalmente reprimida, e ele quer defender a ideia de que, mais do que ser reprimida, a sexualidade é produzida, é normatizada, é disputada por diversos campos do saber. Quando ele vai para os volumes 2 e 3, ele sai do mundo contemporâneo e ele sai dessa ideia da normatização externa da sexualidade. Ele passa a pensar a sexualidade
como uma forma de constituição de si pelo próprio sujeito, como uma forma de relação consigo, né? E por isso o Foucault vai para o mundo antigo para poder olhar como é que esse tipo de relação era constituído no mundo grego, no mundo romano, no mundo cristão dos primeiros séculos, né? Aí então a gente vai ver que o Foucault, quando escreve esses 2 últimos volumes, ele já vinha desenvolvendo toda uma pesquisa em torno do que ele chamava de técnicas de si, ou genericamente de cuidado de si, que é quando Foucault está voltado para uma reflexão em torno não mais do poder como um elemento externo, coercitivo, mas para a questão do poder como uma relação que o sujeito mantém consigo mesmo. Ou seja, para o poder funcionar na instância subjetiva, na instância psíquica do sujeito, é necessário que o sujeito faça um pacto com esse poder e ele assimile e ele traga para dentro de si esses elementos que estão fora de si. E o Foucault chama isso de técnicas de si, uma ação empreendida pelo sujeito sobre si mesmo com vistas a se transformar em algo diferente do que ele é. Existe aí um espectro de liberdade, vamos dizer assim, de arte, de invenção de si, mas existe naturalmente também uma dimensão de funcionamento do poder na instância intrapsíquica sem que o próprio sujeito esteja percebendo isso. E o Foucault está dizendo aqui que ele, quando escreve os 2 últimos volumes da história da sexualidade, ele estava mais interessado nessa dimensão da relação consigo mesmo e não do poder como um elemento externo ao sujeito. E ele, na página 213, então ele fala um pouco nessas mudanças desse projeto original da história da sexualidade. Ele fala assim, ó, para melhor analisar em si mesmas as formas de relação consigo, fui levado a remontar através do tempo cada vez mais distante, e o Foucault vai lá para o mundo antigo, né? Ele começa a trabalhar o mundo grego e romano nos volumes 2 e 3, a gente sabe através de um volume póstumo, né, que foi publicado, que hoje é chamado de volume 4, ele vai visitar o cristianismo antigo, né? Então ele diz, fui levado a remontar através do tempo cada vez mais distante do quadro cronológico que eu havia primitivamente fixado. A gente sabe que Foucault tinha um projeto de 5 volumes, um projeto que ia numa direção. Quando ele começou a executar o projeto, a coisa mudou completamente, o projeto mudou completamente, ele executou algo de forma completamente diferente, além, naturalmente, como a gente sabe, o Foucault adoeceu no final da vida e não teve tempo de finalizar esse projeto. Esse era um projeto que terminou, a vida de Foucault terminou e o projeto não foi executado tal como ele havia previsto. Ele diz assim, ao mesmo tempo, para me dirigir a períodos nos quais o efeito dos saberes e a complexidade dos sistemas normativos eram menores, e também para poder eventualmente separar formas de relação consigo diferentes das que caracterizam a experiência da sexualidade. É isso que ele fez. Quando ele vai para o mundo grego antigo e mundo romano, ele está procurando escapar inicialmente do mundo cristão, né? O mundo ocidental cristão, que é um mundo no qual a gente vive, né? Em que essas relações consigo são intermediadas por categorias religiosas e esse controle é muito grande, tanto externo como interno, né? Nós estamos bastante assujeitados, conformados a esses valores cristãos. Quando a gente se distancia no tempo e também se distancia culturalmente, que é o que o Foucault fez, ele vai então encontrar um tipo de relação, de experiência da sexualidade bastante diferente da nossa, né? E através desse contraste é possível compreender melhor a experiência da sexualidade, e eu acho que o Foucault conseguiu fazer isso muito bem e deu uma contribuição bastante importante para se estudar o domínio da sexualidade a partir dos seus volumes da história da sexualidade. Tá bom? Espero ter ajudado a compreender esse prefácio, que é um prefácio difícil de ser lido, complexo, mas que traz uma série de coisas bastante interessantes. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.